O respeto por la bola es siempre, o respeto por la bola es todo el tiempo. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a análise agora do Jorge Sampaoli, novo treinador do Clube Atlético Mineiro, né? Um dos técnicos mais elétricos e polêmicos do futebol mundial. Cara, um gênio para alguns e um louco teimoso para outros. Mas se eu te disser que essa loucura dele é, na verdade, um método, um código que ele aplica rigorosamente em todo lugar que ele vai. Hoje, nós não vamos achar nada, nós vamos provar com dados. Bem-vindo ao raio-x definitivo do DNA Sampaoli. Para entender a mente de Sampaoli, nós mergulhamos nos dados de 3 dos seus trabalhos mais marcantes: o Atlético Mineiro, o Olympique de Marseille e o Flamengo, né? Mas um só cérebro por trás. A nossa investigação, ela vai seguir 3 pistas, né? Serão 3 capítulos para a gente poder decifrar os códigos do DNA do Sampaoli. Então, bora para o capítulo 1? Então, capítulo 1, o furacão ofensivo. A primeira regra do Sampaoli é: o ataque manda. É o ataque de Sampaoli que tem uma obsessão clara, quase um dogma: os flancos, as pontas do campo. Então, olhem para esses mapas de entrada nas áreas por condução. No Galo, foram 87 pela esquerda, com Keno sendo a principal válvula de escape, com 60 dessas entradas. No Flamengo, 65 pela esquerda, com Everton sendo o motor. No Marseille, um monstro pela direita. O Cenís Ander foi o responsável por 21 das 62 entradas por aquele lado. Notaram o padrão? A bola não entra pelo meio. Ela é martelada pelas beiradas do campo até quebrar a defesa. Mas chegar na linha de fundo não é o objetivo final. É apenas o começo da jogada mais letal de Sampaoli, o cutback. Aquele passo para trás que encontra alguém chegando de frente. E os dados mostram que isto é um treino, não é um acaso. Nós já podemos ver, né, alguns vídeos, o Guga falando, o Felipe Luiz falando que o Sampaoli ele treina paulatinamente as suas equipes para que eles possam executar dentro de jogo, e é exatamente isso que acontece. O Galo de 2020 executou 68 cutbacks transformados em 18 passes para finalização. O Flamengo teve 60 cutbacks que viraram 19 passes chaves, e o Marseille 54 cutbacks que geraram impressionantes 23 passes para a finalização. É a assinatura ofensiva dele, repetida à exaustão. É por isso que eu creio muito que o esquema do Sampaoli vai recuperar o Júnior Santos, vai potencializar o Coelho e o Rony, né? Serão pontas bem avançados, pisando bem na linha lateral, dando amplitude para o campo, aonde vão ser as melhores jogadas do Atlético. O Keno fazia muito bem isso no Atlético 2020, quando ele ia para 1-1, era praticamente mortal essa jogada. O Guga muitas vezes falava que ele estava na direita, ele chutava para a esquerda porque ele sabia que o Keno estava parado lá. É para fazer a bola chegar nesses pontos o mais rápido possível. Sampaoli usa uma ferramenta tática fundamental: a bola longa vertical, mas não é um chutão, é um lançamento com endereço. E quem recebe esses lançamentos? No Flamengo, os alvos principais eram os laterais Wesley, com 160 recepções, e Ayrton Lucas, com 110. No Galo, o Keno fazia isso muito bem, com 187, e o Guilherme Arana, com 138. No Marseille, tinha o ponta Ander e o lateral Paul Liora. A ordem é clara: os zagueiros e volantes lançam para a corrida dos homens de lado de campo para esticar a defesa adversária. É a verticalidade na sua forma mais pura. Bora para o capítulo 2? Vivendo no limite. Mas, para que todo esse furacão ofensivo funcione, Sampaoli toma uma decisão que beira a insanidade para muitos treinadores. Ele abre mão da segurança defensiva, ele vive no limite.
Este gráfico é, talvez, o mais importante para entender a mente de Sampaoli, a altura média da sua linha de impedimento, basicamente onde a sua defesa se posiciona. No Galo, a linha ficava 27,3 metros do próprio gol, no Flamengo 29 e no Marseille, absurdos 33 metros. Para se ter ideia, é isso quase a linha do meio de campo. E qual que é o preço que se paga por essa audácia? É um contra-ataque mortal. Se a defesa está no meio-campo, as costas dos zagueiros viram latifúndio. E os dados mostram que o adversário explora exatamente isso. Contra o Galo, os oponentes entraram na área por condução 55 vezes pela esquerda e 41 pela direita. Contra o Flamengo, foram 51 pela esquerda e 38 pela direita. O jogo vira uma troca de golpes aberta, trocação pura, um duelo de quem ataca melhor pelos flancos. O sistema de Sampaoli cria a sua própria vulnerabilidade. Os números nos dizem exatamente quem são os jogadores que mais sofrem com isso. No Flamengo, quem mais perdeu a bola em zonas perigosas, que levaram finalizações, foram os laterais, o Wesley e Ayrton Lucas. No Galo, um dos líderes do quesito foi Guilherme Arana. Os mesmos jogadores que são as armas no ataque são também os pontos de maior risco. É um ciclo de criação e destruição constante. Bora pro capítulo 3, o veredito? Então, chegamos à pergunta final. Como um time sobrevive a tanto risco? A resposta está no motor do time, a pressão pós-perda. Para Sampaoli, a melhor defesa é atacar a bola, assim que a perde. Os seus times são treinados para sufocar. O Galo teve 363 recuperações no campo de ataque, que restauraram em 56 finalizações. O Flamengo, 364 recuperações, que geraram 45 chutes. É uma máquina de reciclar ataques. A bola é perdida, a caça recomeça imediatamente, com os jogadores Alan e Keno no Galo, Gerson e Thiago Maia no Flamengo, sendo essenciais nisso. Nesse Galo agora de 2025, o Atlético tem o Coelho, que já faz isso muito bem, tem o Rony, que faz isso muito bem, temos o Gustavo Scarpa, que vai ser peça fundamental para isso também, tem a entrada do Renier, que pode ser uma surpresa, que é um meia jovem, e tem o Hulk, né, que o próprio Hulk, ele já produz muito medo, só que ele vai ficar dando aquela marcação e vai ser praticamente como o gol que o Atlético fez no Godoy Cruz esse ano. Essa intensidade toda se reflete na linha do tempo dos jogos. Raramente são partidas tranquilas. Olhando para os gols marcados e sofridos, vimos picos e vales. O Flamengo de Sampaoli sofria gols em sequência entre os minutos 25 e 40 do primeiro tempo e entre os 75 e 85 do segundo tempo. O Marseille também tinha janelas de vulnerabilidades claras. Os jogos são elétricos, com rajadas de gols a favor e contra, o que prova a instabilidade de se jogar sempre no limite da intensidade. Então, qual será o veredito do nosso raio-x? Os dados do Galo, Marseille e Flamengo pintam um retrato claro e inegável. Sampaoli não é um técnico que se adapta. Ele é um autor. Ele tem um método, um código e o implementa com uma convicção quase religiosa. O sampaulismo é o ataque massivo pelos flancos, o uso do cutback como arma principal, a defesa com linha altíssima aceitando risco e a pressão sufocante para recuperar a bola e ostentar o caos. Os jogadores mudam, as ligas mudam, as cores mudam, mas o código permanece o mesmo. O código Sampaoli, o DNA do Sampaoli continua o mesmo. No fim, Sampaoli não te oferece o equilíbrio, ele te oferece uma identidade vertiginosa, ofensiva, que produz alguns dos jogos mais espetaculares de se assistir. Os seus times criam um volume absurdo de chances, mas com essa identidade vem com um pacto: a vulnerabilidade está sempre à espreita. A pergunta não é se o método dele funciona. Os dados provam que ele funciona exatamente como foi desenhado. A verdadeira pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? E aí, pessoal, curtiu essa análise profunda?
Acha que esse estilo de Sampaoli pode conquistar os maiores títulos do continente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e vamos debater. Se você ama o futebol analisado com dados e como a gente já sabe, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Valeu e até a próxima!